Bem-vindos de volta. Voltamos à conversa com Henrique Tomé, da XTB. Henrique, olhando agora para as decisões da Reserva Federal Norte-Americana, recentemente houve aqui um anúncio sobre a descida das taxas de juros. Como é que olhas para esta decisão? Chegou a tempo? Não chegou? Veio muito cedo, muito tarde? De facto, o facto de estamos perante um clima de incerteza faz com que os bancos centrais tenham que ser um pouco mais ponderados a tomar as suas decisões, até porque se houver uma movimentação muito brusca, aquilo que nós podemos assistir é de facto um período mais extremo, mas de recessão económica, e por isso não é isso que os bancos centrais querem fazer. A FED tem estado muito empenhada em combater o aumento da inflação e a primeira ferramenta que tem para fazer é aumentando as taxas de juros. Embora na última reunião tenham decidido aumentar apenas 25 pontos base, a verdade é que já se tem falado em aumentos superiores na ordem dos 50 pontos base, e cada vez mais os membros da FED têm tido uma postura mais agressiva a apelar mesmo para esses aumentos. Isso é uma questão muito interessante, porque a FED, na realidade, Jerome Powell encabeça esse movimento, tem sabido trabalhar nos mercados, anunciar as suas medidas, apesar de em muitos considerarem tarde, como James Bullard, por exemplo, que é o principal defensor de uma forma mais agressiva de controlar a inflação, mas o que é certo é que tem resultado, porque os mercados não se assustaram, na realidade, com aquilo que foi sendo conhecido. Ao passo que no BCE, não achas que está demasiado atrás da curva? Ou seja, a inflação está cá, é evidente, e o BCE para já ainda não tem grandes perspectivas de se agir, ou não existe aqui um timeline bem definido, e não achas que terá que acertar o passo em breve? De facto, parece que o BCE dá a sensação de que está a observar o que é que está a acontecer nos Estados Unidos para depois saber o que fazer. E para lá caminha, na verdade. Apesar de, no início do ano, não se falar de aumentos de taxas de juros, já se fala, mas a situação na Europa é um pouco diferente à situação dos Estados Unidos. Principalmente porque temos países muito endividados. E o aumento das taxas de juros não pode ser feito da forma como a FED irá fazer. E já agora, como é que acha que vai ser resolvida essa situação do fim do programa de compras e o problema da dívida, nomeadamente dos países do Sul? Precisam drasticamente dos seus bancos centrais a comprar dívida? De facto, esse é o maior desafio que eu vejo nestes próximos anos, é a gestão da dívida e como é que, tendo inevitavelmente o Banco Central, o BCE, de aumentar as taxas de juros, como é que os países como Portugal, Espanha e Itália, os mais endividados, vão conseguir combater isto? Como é que vão conseguir dar a volta de forma a que o crescimento económico não fique muito comprometido? Esse é o principal desafio. É porque estamos mais endividados do que em 2011. Sem muito dúvida. mais. A pandemia prejudicou imenso, foi geral, mas o problema não é tanto o endividamento, o problema é o crescimento económico. E em Portugal o crescimento económico é modesto. Nós, por um lado, temos os Estados Unidos ou o Japão, que também têm dívidas gigantes, mas por outro lado também têm crescimentos muito atrativos, que conseguem fazer face ao facto de serem países endividados. Na Europa há países de facto mais frágeis. Portugal é um deles e está numa situação, ou pode estar numa situação muito sensível se o BCE começar a apostar numa política monetária mais restritiva e semelhante à da FED. Por outro lado, também a inflação poderá subir ainda mais na zona euro devido à tensão no leste da Europa, que tem encarecido aqui uma data de produtos, de commodities e de produtos. Aqui com a guerra na Ucrânia, que foi de certa forma inesperada, e também com a pandemia ainda a surtir os seus efeitos, poderá-se esperar que aqui com o FMI venha a rever em baixa o crescimento económico para este ano? Sim, possivelmente, e nós já vimos previsões há relativamente pouco tempo do Banco de Portugal sobre a economia portuguesa, que foram revistas em baixa, como já se seria de esperar, e pode acontecer de facto isso na zona euro. Agora, coloca-se aqui, diria, duas questões, pelo menos, que é quanto tempo mais é que a guerra irá durar, e outra é que está a passar para segundo plano, mas ainda afeta os mercados, que é a situação da pandemia. Agora, nós há relativamente pouco tempo
Aliás, no início desta semana vimos o petróleo abrir com um gap, com uma queda de 3, 4%, motivados com as novas medidas de confinamento que a China está a adotar novamente, e a China é um grande, para além de ser produtor, mas ser consumidor do próprio petróleo. Portanto, a pandemia, embora tenha passado um pouco para o segundo plano, devido também à situação da guerra, continua a ser um fator que pode condicionar, e, portanto, esses 2 pontos acho que são os maiores desafios deste ano. Henrique, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Obrigado. Obrigado. Vamos agora passar para os números da semana e vamos olhar para um número que é 15, referente aos 15 mil milhões de metros cúbicos de gás natural, isto que os Estados Unidos vão exportar adicionalmente para a União Europeia este ano. O acordo foi alcançado na semana passada em Bruxelas por Joe Biden e Ursula von der Leyen. A grande questão agora é se será suficiente para substituir aqui o gás russo, que é o grande motivo deste acordo. Marco, o que é que vais agora abordar? A personalidade da semana? A personalidade da semana é Joe Biden, exatamente pela vinda à Europa, que é mais uma questão de sinal, de uma afirmação de que está com os seus parceiros europeus. As questões do gás natural e outras são importantes também, mas o facto de ele ter vindo à Europa e ter ido à Polónia é muito significativo, no sentido de dar uma imagem de união e de coesão perante possíveis sinais que possam haver entre os membros da União Europeia, que já é bastante habitual nos últimos anos, e foi claramente aquilo que era necessário por parte do Presidente dos Estados Unidos nesta altura. Não irá resolver o problema energético, mas foi bastante importante e também teve impacto nos mercados. Obrigado, Marco. Este foi mais um Mercados em Ação. Obrigado por ter assistido. Boa semana e bons negócios.